Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão. Então, nesta videoaula, a gente vai aprender a famosa soma e produto, que é uma segunda forma que temos, de uma forma bem mais simples, de como obter as raízes de uma função do segundo grau. Mas lembrando de uma coisa, pessoal, isso daqui a gente não vai conseguir fazer para 100% dos casos. A gente consegue fazer bacana quando as raízes são números inteiros, ou seja, positivos e negativos, sem ser número quebrado, e também raízes racionais, ou seja, raízes na forma de fração. Então veja que a gente já consegue englobar grande parte dessas raízes. Agora tem um caso que não acaba sendo muito bacana, que é quando as raízes são irracionais, ou seja, aparece uma raiz quadrada não exata em relação ao nosso delta. Mas primeiro vamos tentar entender por que isso daqui funciona. Esse método nós chamamos de soma e produto. Nós afirmamos que a soma das raízes é sempre dado por menos b sobre a, ou seja, trocamos o sinal do coeficiente do x e dividimos pelo primeiro coeficiente. E também temos que o produto das raízes é dado por c sobre a, ou seja, a divisão do termo independente pelo camarada que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente de x ao quadrado. Então vamos relembrar algumas coisas que vimos nas aulas passadas. Bem, vimos que a fórmula do delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Essa foi a primeira formulinha que trabalhamos na aula passada. Além dessa daqui, temos outra, que é a fórmula de Bhaskara, que é dada por x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso daqui dividido por 2 vezes a. Só lembrando que o que chamamos de x' equivale a esse camarada positivo, e o que chamamos de x duas linhas equivale a esse camarada aqui negativo. Ou seja, é onde teremos essa raiz quadrada de delta com o sinal negativo antes dela. Pronto. Então, esse camarada equivale ao nosso x duas linhas e esse camarada de cima equivale ao nosso x uma linha. Tudo bem? Beleza isso? Com base, então, nessas ideias, eu vou primeiramente nessa parte demonstrar o porquê que isso daqui funciona, tudo bem? Então a gente vai resolver algumas continhas para você ver que sempre vai funcionar isso. Então vamos começar com a primeira. Veja que a primeira afirma sobre a soma das raízes. X' mais x duas linhas. Mas espera aí, somar essas duas raízes equivale a somar o quê? Equivale a somar essas duas fórmulas. A fórmula de Bhaskara com mais raiz de delta com a fórmula de Bhaskara com menos raiz de delta. Ou seja, olha o que teremos aqui, ó. Teremos essa soma para efetuar. Então faremos a soma de menos b mais raiz de delta, tudo isso sobre 2a. E também teremos aqui, nessa soma, o menos b menos raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Então, para quem não sabe de onde vem essa fórmula, estamos quase chegando no seu resultado. Só arrumar aqui essa raiz quadrada, pronto, bacana. Agora, a gente vai resolver essa soma que aparece pra gente. Mas, Pedro, é possível resolver isso? O pior é que é. Você concorda comigo que eu tenho uma soma de frações com o mesmo denominador? Então, o que podemos fazer aqui? A gente pode conservar o denominador, que equivale a 2a, e fazer a soma do numerador. Mas olha que bacana quando você faz a soma do numerador. Você concorda comigo que você tem mais raiz de delta e menos raiz de delta? Esses camaradas cortam. Vai embora, vai embora. Agora eu te pergunto, quanto é menos b com menos b? Menos 2b, aqui está, menos 2b. Agora, para finalizar, temos um 2 multiplicando em cima e um 2 aqui embaixo. Podemos cortá-los. Com isso, finalmente chegamos à nossa primeira relação, em que a soma das raízes x' com x duas linhas equivale ao quê? A menos b sobre a. Pronto, fechou. Conseguimos encontrar, então, esse resultado para a soma das raízes. Bem, faremos agora de forma semelhante, só que agora para o produto das raízes. Então, faremos aqui o nosso x' vezes o nosso x duas linhas, tudo bem?
Então, x' vezes o nosso x duas linhas. Pronto, então esse camarada aqui vai ser igual a... Quem é o nosso x' aqui no caso? O nosso x' é essa primeira fração, equivale a menos b. Mais raiz quadrada do delta, isso daqui dividido por 2 vezes o a. E esse camarada todinho deve ser multiplicado pelo x duas linhas, onde x duas linhas equivale a menos b menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Pronto. Agora vamos terminar essa conta. Isso daqui vai ser igual a... Bem, na hora de fazer essa multiplicação, embaixo fica fácil. Equivale a 2a vezes 2a. 2a vezes 2a, 2 vezes 2 fica 4. E a vezes a fica a ao quadrado. Teremos aqui 4a ao quadrado. Agora em cima, a gente tem uma conta que é muito famosa, que você realiza bastante a partir do 8º ano do ensino fundamental. É o produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Isso daqui equivale obrigatoriamente ao quê? Ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então teremos aqui o quadrado do primeiro termo, que é o menos b, menos o quadrado do segundo termo, que é a raiz quadrada de delta. Pronto. Perceba que se você fizer um chuveirinho, você vai chegar naquela situação. Então é isso que teremos aqui. Agora, a gente vai tentar melhorar esse camaradinho aqui. Vou terminar aqui embaixo. A gente vai melhorar esse camarada. Raiz quadrada de delta ao quadrado, podemos cortar o quadrado com a raiz, sobrando apenas o delta para a gente. Tudo bem? E menos b ao quadrado, o sinal não importa. Se está ao quadrado, resultado sempre positivo. Aqui está o b ao quadrado. Agora, esse b ao quadrado eu vou ter que subtrair pelo delta. Agora, quem é o delta que chegamos na aula passada? É esse camarada. O b ao quadrado menos 4ac. E esse camarada todinho deverá ser dividido por 4a ao quadrado. Tudo isso dividido por 4a ao quadrado. Amigão, já estamos quase terminando. Olha que bacana. Quanto é b ao quadrado menos b ao quadrado? Esse camarada vai cortar com esse. Lembrando que esse negativo, ele faz o jogo do sinal com os dois daqui de dentro. Então, o que vai sobrar pra gente? Menos com menos, mais 4ac. Então, tudo isso daqui vai ser igual a 4ac, que está no numerador, dividido por 4a ao quadrado, que está no denominador. Agora, posso cortar esse 4 de cima com esse 4 de baixo. Como a ao quadrado equivale a a vezes a, um deles vai ser cortado com o de cima. E o que sobrou dessa cortaiada toda? C sobre a. Pronto. C sobre a. Então significa que o produto das raízes, como eu acabo de mostrar para vocês, equivale a C sobre a. Ou seja, quando temos uma equação do segundo grau da forma ax² mais bx mais c, se pegamos o oposto do camarada do x e dividimos pelo primeiro, temos a soma das raízes. Ou então o produto das raízes. Se a gente pega o último cara que está sozinho e divide pelo primeiro, já encontramos o produto das raízes. Beleza, amigão? Mas, Pedrinho, em que essa relação, essa contaiada toda vai me ajudar? Bem, nesta videoaula eu só estou mostrando para vocês que isso daqui não sai de qualquer lugar. Agora, na próxima videoaula, a gente vai aprender a aplicar isso daqui na hora que você estiver resolvendo inúmeras equações do segundo grau, belezinha? Então, às vezes você ficou meio perdido nessa, mas eu tenho certeza que na próxima videoaula você vai ver a mágica que é essa relação que acabamos de demonstrar aqui nesta videoaula. Beleza, amigão? Então, te espero na próxima videoaula. Um forte abraço e bons estudos para você. Valeu!